Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Humberto Alencar, sou analista de orçamento do Ministério da Economia e hoje a gente vai falar aqui no canal sobre as perspectivas do auxílio emergencial para 2021. O auxílio emergencial está acabando agora, o último mês agora no mês de dezembro. Hoje, no dia 13 de dezembro de 2020, já começa aí o pagamento da última parcela e vamos dar uma destrinchada nesse assunto. Eu fiz diversos slides, a finalidade aqui do canal é mostrar como as mudanças na economia brasileira podem afetar a sua vida, o seu bolso. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal e marca o sininho para você receber a notificação sempre que eu fizer um novo vídeo. Vamos destrinchar aí um pouquinho essa questão do auxílio emergencial e como isso muda na economia, como é que está isso exatamente hoje. Vamos lá, pessoal. Então, pessoal, eu gosto de falar que o auxílio emergencial, ele pressupõe uma ideia de transferência de renda. Muita gente pode achar que a transferência de renda tem uma perspectiva ideológica não muito favorável, que ele acredita. Então, eu vou retomar um pouquinho, antes de falar do auxílio emergencial, qual é a ideia inicial. A ideia original, né, das transferências de renda começou lá atrás. Um dos teóricos que falou da transferência de renda foi o economista liberal Milton Friedman. Então, está bem de acordo com o governo atual, esse programa de transferência de renda, tendo em vista que a ideia principal é passar para o cidadão um determinado valor para que ele possa, de fato, poder escolher o que é mais favorável para a aquisição ali dos seus mantimentos, de alimentos, de medicamentos, enfim. Em vez de o Estado decidir o que é importante para o cidadão, o próprio cidadão acaba tomando a decisão quando acontece esse programa de transferência de renda. Vamos verificar um pouquinho hoje da situação econômica do Brasil e as perspectivas aqui do auxílio emergencial, a importância que o auxílio emergencial teve em 2020 e as perspectivas desse programa de transferência de renda para 2021. Vamos lá, pessoal. Aqui, ó, a gente tem a perspectiva aqui do IBGE, né? Que é a renda domiciliar per capita, de acordo com a pesquisa de orçamento familiar. Olha só, em média, o brasileiro, hoje, de acordo com esses últimos dados do IBGE, ganha em média R$ 1.517. Ou seja, por cabeça, cada brasileiro ganha isso aqui em média. Obviamente, isso não é igual o mais pobre para os mais ricos. Tem uma desigualdade social muito grande, uma desigualdade de renda muito grande. Os 10% mais pobres ganham, em média, pessoal, apenas R$ 226. Ou seja, os 10% mais pobres, eles sobrevivem, né? Porque com R$ 226 por mês, de fato, só dá para sobreviver, né? Com apenas, em média, R$ 226. E aí vai aumentando, obviamente, né, quando a gente divide a população brasileira em 10 partes, até que a gente chega nos 10% mais ricos, que, em média, os 10% mais ricos têm aqui, ó, uma renda média por cabeça per capita de 7.319. Se a gente for no 1% mais rico, que no caso aqui não está aberto, mas os 1% mais ricos, com certeza, essa média aqui de renda vai ser muito, muito, muito maior. Né? A gente tem uma desigualdade de renda muito grande, uma desigualdade social muito grande no Brasil. O 1% mais rico é muito, 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 muito rico. Então, essa é uma perspectiva inicial que a gente precisa falar um pouquinho para falar desses programas de transferência de renda. Vamos dar uma olhada como é que está a distribuição de renda da população brasileira. Contextualizar aqui um pouquinho, olha só. Aqui a gente tem nessa primeira coluna aqui, total, como é a distribuição da população brasileira de acordo com região. Primeiro aqui, de azulzinho, a gente tem a região norte, que representa 8,6% da população. A região nordeste, pessoal, aqui de amarelo, 27,3% da população está na região nordeste. A região sudeste, que é a região mais populosa, representa 42,2%, a região sul 14,3% e a região centro-oeste 7,7%. E aqui a gente tem algo bastante interessante.
O que é interessante aqui, pessoal? Quando a gente pega o amarelo aqui, a gente verifica ó, que o amarelo começa muito grande, porque aqui tem a distribuição de renda da população. Tem 10 colunas, né? Dividindo a população em 10 partes. Nessa primeira coluna aqui, inicial, o que a gente tem aqui nessa primeira coluna aqui inicial? A gente tem aqui, ó, primeiro décimo aqui, a gente tem os 10% mais pobres. Os 10% mais pobres, 50% deles estão na região que? Nordeste. Já a população da região Sudeste, quando a gente olha os 10% mais pobres, apesar de 42% de todos os brasileiros morarem na região Sudeste, apenas 21% dos mais pobres estão lá. Ou seja, há aqui uma desigualdade regional bem clara, né? E aí a gente vê que o amarelo ele vai caindo à medida que ele vai avançando aqui para a população mais rica. Quando a gente pega a última coluna aqui, ó, que é a população mais rica, os 10% mais ricos, a maioria está onde? No Sudeste. 55% está na região Sudeste e só 12% na Nordeste. Quando a gente pega os mais pobres, 50% está na região Nordeste. Então, esse é um dado bastante interessante que mostra por que esses programas de transferência de renda eles são tão importantes para as regiões mais pobres do país, principalmente a região Nordeste. O pessoal acaba dizendo que né, isso influencia muito na política, na época que foi né, implantado e expandido o programa Bolsa Família, como isso né, acaba influenciando na política nessa questão do Nordeste, ali, do recebimento de renda, que as pessoas dessas regiões acabam associando muito aos políticos, né? E não um programa de Estado, efetivamente, mas sim ao político que está no poder. Então, é bastante interessante verificar a influência disso na renda das pessoas para a gente verificar o impacto econômico, né? Aqui eu acho que as duas regiões mais claras para analisar a região Sudeste, né? Que ó, começa aqui com 21% e vai aumentando, ou seja, a população mais rica vai aumentando a proporção, o vermelho aqui, à medida que vai indo para a direita, ou seja, à medida que você vai avançando nas partes mais ricas da população. A região Nordeste vai diminuindo a proporção à medida que você vai avançando, começando com 56%, 50% dos mais 10% mais pobres, até chegar a 12% nos 10% mais ricos. Né? Então, é um dado bastante interessante. Quem quiser dar uma pausa aí no vídeo para dar uma olhada com mais calma, acho que vale a pena. Então, pessoal, quem tem direito ao auxílio emergencial? Quem teve direito ao auxílio emergencial? Os desempregados, os trabalhadores da economia informal, os beneficiários do Bolsa Família, os inscritos no Cadastro Único e os demais vulneráveis da economia. Esse foi o público-alvo. Né? Qual é o histórico do auxílio emergencial? Ele começou com a discussão lá no governo federal, que sugeriu R$200 por 3 meses, o Congresso Nacional aumentou para 500 e o próprio governo fechou em 600. Né? Depois de pagar 3 meses, foi prorrogado o auxílio por mais tempo. Né? E aí acabou fechando em 6 meses e, por último, foi uma nova prorrogação até dezembro de R$300. Então, em linhas gerais, foi isso. Teve algumas coisas específicas, mas, em linhas gerais, o histórico do auxílio emergencial é esse. Total de pagamentos. Basicamente, os grandes grupos do auxílio emergencial é quem já recebeu o Bolsa Família, quem estava inscrito no Cadastro Único, quem fez o cadastro no aplicativo ou site. Vamos verificar um pouquinho cada um desses aqui em relação à quantidade que representava de cada um deles. Ó, Bolsa Família, 19 milhões de pessoas receberam 88,9 bilhões. A gente vai falar um pouquinho do Bolsa Família. O que acontece? Essas pessoas aqui, ó, 19,2 milhões, já estavam inscritas para receber o Bolsa Família. Só que o que acontece? O benefício do Bolsa Família ele é bem menor do que R$600, né? Em torno de R$200. E aí o que acontece? Um pouquinho menos até. O benefício médio do Bolsa Família. Então, aumentou, né? Então, o custo do Bolsa Família, que sai mais ou menos 28 a 30 bilhões por ano, pulou aqui, ó, esse ano de 2021 para 88,9 bilhões
para o pessoal do Bolsa Família. Quem estava inscrito no Cadastro Único, que é aquele cadastro que acaba disponibilizando uma série de programas sociais, 10,5 milhões de pessoas receberam 41,4 bilhões. Quem fez inscrição no aplicativo, 38,2 milhões de pessoas, que é a parcela maior, recebeu 142 bilhões. Aqui eu já estou contando com esse valor que vai ser pago agora nos próximos dias. Ou seja, total 67,9% dos brasileiros, 67 milhões dos brasileiros, ou seja, 32% dos brasileiros receberam o auxílio emergencial. Pessoal, praticamente 1 a cada 3 brasileiros recebeu auxílio emergencial. É muita gente. Contabilizando um total de 273 bilhões de reais só do auxílio emergencial. Pessoal, só para vocês terem ideia do tamanho disso, representa o Bolsa Família em 10 anos. O auxílio emergencial pago nos últimos 9 meses é o Bolsa Família de 10 anos. Então, é um valor bastante expressivo. Isso, obviamente, vai afetar a economia como um todo. Total geral por região. Região Sudeste foi a região que mais recebeu 104, dos 273 bilhões, 104 bilhões veio da região Sudeste. Da região Nordeste é 88,8 bilhões, Sul 30 bilhões, Norte 28,4 bilhões, Centro-Oeste 20,5. Ou seja, a influência aqui é muito grande, né? O Nordeste, acaba influenciando muito isso, afetando muito a região Nordeste. Por quê, pessoal? Aqui, não é a região mais populosa. A região mais populosa é a Sudeste, mas mesmo assim, o Nordeste recebe quase o mesmo tanto que a região Sudeste. Por quê? Porque as pessoas mais vulneráveis da economia, como a gente viu nos slides anteriores, boa parte dos mais pobres estão na região Nordeste. Problemas fiscais que vão ter com a discussão da prorrogação, é por isso que o governo hoje, no dia 13 de dezembro de 2020, não bateu o martelo ainda se vai ter alguma prorrogação ou não. A tendência hoje é que não haja, né? Pode ser que mude nessa semana, tem alguma prorrogação por mais 3 meses, mais 4 meses, mais 1 mês, mais 2 meses, mas hoje, 13 de dezembro de 2020, não há ainda uma perspectiva clara se o auxílio emergencial vai ser prorrogado por mais alguns meses, muito menos aquela ideia inicial lá atrás de transformar o auxílio emergencial num programa permanente. A maior tendência é que se volte ao Bolsa Família, talvez com uma ampliação um pouco do Bolsa Família, mas a ideia de criar um programa como o Renda Brasil, derivado do auxílio emergencial, hoje está um pouco congelada. Pode ser que mude aí nos próximos dias. Vamos acompanhar aqui no canal. Vamos falar um pouquinho dos problemas fiscais com a prorrogação que a gente tem hoje. Tem essa questão do déficit primário. O que é o déficit primário? É basicamente quanto que o governo arrecada versus quanto que o governo gasta. A gente, hoje, gasta muito mais do que arrecada, isso chama déficit primário. Quando exclui ali aquelas contas da dívida pública. Qual é a estimativa? 233 bilhões em 2021. Ou seja, a gente vai gastar mais do que arrecada, de acordo com a projeção do governo, 233 bilhões. O Instituto Fiscal Independente do Senado está projetando um déficit maior ainda, ou seja, que a arrecadação não vai compensar as despesas, um valor ainda maior, ainda 267 bilhões para 2021. Essa, pessoal, é a problemática e a dificuldade de se prorrogar o auxílio emergencial. O governo gasta mais do que arrecada, a União gasta mais do que arrecada desde 2014. A União gasta mais do que arrecada, boa parte dos estados também, boa parte dos municípios, esse tem um problema fiscal muito grande. A dívida pública brasileira com o coronavírus, que era mais ou menos de 80% do PIB, vai pular para em torno de 100% do PIB. Nossa carga tributária para financiar esses programas já é 35% do PIB, ou seja, 35% de tudo que o Brasil produz é arrecadado em forma de tributos, ou seja, o Estado acaba gastando muito, uma carga tributária muito alta, perto de países semelhantes ao Brasil, países emergentes. Então, é isso, pessoal. Vamos dar um stop aqui no share e voltar para falar um pouquinho aqui das perspectivas gerais. Hoje é 13 de dezembro de 2020,
diferente de alguns meses atrás. A perspectiva de prorrogação do auxílio emergencial e a criação de um Renda Brasil ela é bastante baixa. A tendência hoje é que não haja a criação de um programa novo, como o Renda Brasil, e se o auxílio emergencial for prorrogado ali no segundo tempo, na prorrogação no final do ano, vai ser prorrogado por mais alguns meses. No entanto, a gente verificou aqui o custo que tem isso e as dificuldades que a gente tem isso em termos fiscais. Quais são as dificuldades? Primeiro, né, a dívida pública brasileira é muito alta, então, para financiar isso, né, tendo em vista que a União gasta mais do que arrecada desde 2014, teria que ser por meio da dívida pública, aumento da dívida pública. Seria uma solução? Né, é um pouco problemática ir por esse caminho. Seria uma escolha difícil. Uma outra seria via carga tributária. No entanto, a carga tributária no Brasil já é bastante alta. Então, aumentar a carga tributária, asfixiar mais a economia, numa perspectiva que a gente está com uma economia, né, ali tentando retomar por conta da pandemia do coronavírus, também não seria a solução. Essas são as dificuldades. Hoje o cenário impõe que é pouco provável que se tenha um programa novo, como o Renda Brasil, que foi anunciado lá atrás, e talvez não tenha sequer uma prorrogação do auxílio emergencial. Se tiver, vai ser no segundo tempo, ali na prorrogação, no finalzinho do mês de dezembro, por mais alguns meses. É isso, pessoal. Se inscreve aqui no canal e marca o sininho para você receber a notificação sempre que eu fizer um novo vídeo e vai aí se abastecendo de informações que afetam o seu bolso, a sua vida, com qualidade. Um abraço. A gente se vê no próximo.